A paz, meu nome é Jonatas, seja bem-vindo ao meu canal, onde nós estamos fazendo a leitura anual no planejamento diário da Bíblia cronológica. Hoje, 15º episódio, onde nós estaremos comentando os textos de Jó, capítulo de número 40, a Jó, capítulo de número 42. Assim, encerrando nos episódios diários o livro de Jó. Nós faremos um projeto em paralelo com o vídeo com a síntese do livro de Jó, talvez um vídeo um pouco mais longo, mas ao qual nós abordaremos o contexto geral desse livro fenomenal. Hoje eu estou muito empolgado para o que o Senhor vai nos ministrar. Essa jornada tem sido gratificante, edificante. Convido você desde já a curtir aí, compartilhar com alguém que precisa dessa palavra, comente, fale, dê sugestões, fale aquilo que você não concorda, isso é muito importante para nós. O livro de Jó é um livro poético, um livro ao qual tem uma história fenomenal, uma história que por muitos chega à beira da dúvida, mas nós já discutimos isso, que temos a certeza da composição histórica e verídica dessa história, até por textos futuros que comprovam a história de Jó, e nós estamos aqui para finalizar esse ciclo, o ciclo da história de Jó. No episódio anterior, iniciamos com uma abertura com uma palavra de Deus, Deus em meio à tempestade, fazendo uma intervenção. O capítulo de número 40 finaliza, na verdade, essa primeira fala de Deus, nos seus 2 primeiros versículos, aonde fala: o Senhor disse mais a Jó: será que alguém usa de censura para discutir com o Todo-Poderoso? Que responda a isso aquele que critica a Deus. Guarde esse versículo, ele é muito importante. Deus está falando: será que alguém que está usando de censura, reprimindo, pode ser ouvido por Deus? Responda aquele que está criticando a Deus. Deus está falando com Jó. Deus está colocando Jó em um lugar de entendimento. Olha a primeira resposta de Jó, que dura 3 versículos. Então, Jó respondeu e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão sobre a minha boca. Uma vez falei e não direi mais nada, até 2 vezes, porém não prosseguirei. Lembra que Jó disse que os idosos, quando estavam perto dele, colocavam a mão na boca para se conduzir a Jó? Gente, olha a raiz de todo o processo aí. Nós vamos chegar aqui. Deus está falando: Jó, quem é você? Você para me criticar, você para me censurar. E aí, no capítulo de número 40, Deus vai trazer a sua segunda fala. Novamente. Então o Senhor, do meio do redemoinho ou da tempestade, respondeu a Jó. Olha só, versículo 8. Será que você está querendo anular a minha justiça ou me condenará para se justificar? Deus falando assim: Jó, você está querendo ignorar o processo? Você está querendo pular etapas? Jó, quem é você? E aí Deus vai espremendo Jó. Deus vai tratando ao coração de Jó. Jó já está acuado. Você percebe que na resposta dele ele fala assim: deixa eu colocar minha mão na boca aqui, eu vou ficar calado, eu não tenho o que falar. E Jó está sendo quebrantado. Deus, no capítulo de número 40, vai falar sobre o hipopótamo, no versículo 15, que é o animal naquele conceito mais poderoso, mais forte. E Deus vai trazer as características dele e falar assim: sobre esse animal, que dentre os animais é o mais forte, eu sou soberano sobre ele. Fui eu que formei ele, fui eu que criei ele, fui eu que estabeleci a forma de ele se conduzir, os limites dele, fui eu que dei. Gente, Deus tem o controle de todas as coisas. Mas eu gostaria de chamar a atenção a vocês ao capítulo de número 41. Capítulo de número 41, eu preciso me atentar a ele.
Você, versículo 1, é capaz de pescar o monstro Leviatã com anzol e prender a sua língua com uma corda? O Leviatã foi citado já diversas vezes no livro de Jó. E eu sempre falei, lá na frente eu vou falar dele, lá na frente eu vou falar dele. Chegou a hora de eu, em 1 minuto ou 2 minutos, falar sobre o Leviatã. Porque essa é a última fala de Deus em relação a Jó. Logo depois disso, Jó já vai entrar com declarações que todos nós conhecemos. Hoje o episódio é um pouco curto, então eu preciso ser enfático em relação a isso. Se você ler o capítulo de número 41, Deus vai apresentar as características do Leviatã, a forma do Leviatã, de forma que se a gente ler com os olhos humanos, a gente vai falar assim, mas por que Deus está falando desse monstro marinho? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Porque Deus está tratando a raiz de todo o processo ao qual Jó está inserido. Gente, o processo ao qual Jó está inserido tem um propósito, tem um plano. O propósito ao qual Jó está inserido, e o próprio Deus ele vai falar sobre isso, sobre o Senhor tentando fazer com que num plano Jó fosse reconstruído. Reconstruído para quê, pastor? Ele tinha tudo, justamente. Olha só o último versículo do texto de número 41, capítulo 41. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. Lembra lá do 41? Aliás, do 42? Será que alguém que usa de censuras pode discutir com Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus? Olha só. O Leviatã olha com desprezo tudo que é alto. Lembra quem despreza? Lembra quem está criticando? Lembra quem está censurando Deus? É Jó. E esse versículo encerra o contexto mais importante dessa história, desse conceito. É rei sobre todos orgulhosos. O Leviatã é o tipo, é o modelo, é a imagem do orgulho na Bíblia. Eu até tenho um livro que eu vou apresentar na sinopse de Jó. Eu vou apresentar alguns livros, né, que me ajudaram no entendimento, que me ajudaram, que tem me ajudado no livro de Jó no estudo, né, na preparação do livro de Jó, que vai falar sobre orgulho. Gente, fato é, se Jó estivesse, como Satanás falou lá atrás, cercado pelos bens, cercado pela riqueza, pela prosperidade, como que o orgulho dele seria tratado? Não teria como. Mas Deus permite Satanás tocar em tudo. Satanás, na verdade, é um instrumento, é um servo de Deus para cumprir o propósito, para que Jó perca tudo, chegue nesse estado de calamidade, para que o seu orgulho seja tratado. E nós precisamos entender isso, porque essa é a principal lição desse livro. Então, tendo isso em vista, Jó, no capítulo de número 42, vai responder. Então Jó respondeu e disse ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Olha só. Tu perguntaste, quem é este, sem conhecimento, que encobre os meus planos? Jó estava tentando encobrir os planos de Deus com a sua falsa integridade, falsa sabedoria. Olha só, na verdade, falei o que eu não entendia. Coisas tão maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Disseste, escuta porque eu vou falar. Farei perguntas e você não responderá. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus. Jó agora vê Deus. Sabe onde que Jó vê Deus? No meio da tempestade. No meio da tempestade, Jó reconhece Deus. Jó consegue entender, compreender. As pessoas muitas vezes falam que o cativeiro de Jó é mudado quando Jó ora pelos seus amigos. Não. O cativeiro de Jó é mudado quando ele é destronado, o Leviatã do seu coração. O orgulho é destronado. Olha só a continuidade, porque Deus vai falar com Jó. Deus vai falar. Depois que o Senhor falou com Jó essas palavras, o Senhor disse a Elifaz, um de seus amigos:
E ele vai falar o que ele faz? Eu estou abominando o que vocês fizeram com Jó. Porque Jó é meu servo. Olha lá o versículo 8. O meu servo Jó. O meu servo. O meu servo Jó. No versículo 7 também está essa mesma frase. E aí Deus vai falar assim: pegue alguns bois, levem até Jó, porque Jó vai interceder por vocês. E aí, quando nós temos lá no versículo de número 10, que o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando ele orou para os seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo que ele tinha, como antes, nós precisamos entender esse conceito. Sabe por que Jó consegue orar pelos seus amigos? Porque o Leviatã tinha ido embora, tinha sido destronado. Porque se os seus amigos chegam em outro momento para Jó, Jó talvez teria escorraçado eles. Mas agora, Deus primeiro tratou a raiz no coração de Jó. E a oração, a intercessão de Jó pelos seus amigos, ainda no processo. Porque quando Jó fala assim, eu conheço o Senhor, os meus olhos te veem, nada tinha acontecido, a lepra estava lá, a perca estava lá, mas ele está reconhecendo Deus quando tudo está errado ainda. Nós precisamos parar de querer reconhecer Deus só quando mudou as coisas, só quando melhorou, só quando prosperou. Ah, não, quando tudo der tudo certo, eu vou fazer isso, eu vou ser grato a Deus. Não, seja grato hoje. Declare hoje sobre isso. E para finalizar, estendi um pouquinho mais nesse vídeo, os amigos, olha só, a partir do versículo de número 11, então vieram a ele todos seus irmãos, todas suas irmãs, e todos que haviam conhecido antes, e comeram com ele na sua casa, e se condoeram dele, consolaram ele de todo o mal que o Senhor tinha feito sobre ele, cada um lhe deu dinheiro e um anel. Sabe qual que é a forma que Deus restitui em dobro tudo que Jó tinha perdido? Deus envia aquelas pessoas que tinham desertado, aquelas pessoas que Jó, ao longo da caminhada, tinha falado, as pessoas me abandonaram e tal, as pessoas me deixaram, as pessoas zombam de mim, as pessoas fazem isso, as pessoas fazem aquilo. Sabe por quê? Porque Jó agora está destronado do orgulho, Jó está com o coração quebrantado, e ele consegue receber essas pessoas, e essas pessoas são ferramenta de bênção na vida dele. Sabe por que às vezes o nosso cativeiro não muda? Sabe por que às vezes as coisas não acontecem? Porque pessoas que alguma vez nos decepcionou, algumas vezes nos frustrou, alguma vez nos feriu, elas que têm a chave da vitória da nossa vida, mas nós não liberamos acesso mais. Eu não estou falando que nós temos que liberar acesso para todo mundo, mas existem coisas que o Senhor precisa tratar no nosso coração para que então a gente possa dar acesso a pessoas, dar perdão a pessoas, e elas serão ferramentas de Deus para mudar a nossa história, mudar o nosso cativeiro. Jó é um homem tão desprovido de orgulho que lá no finalzinho a gente vai ver que o último estado dele foi muito maior do que o primeiro, porque o Senhor o abençoou. Até as filhas ele chama para perto, dá herança igual aos filhos, que isso dentro de uma cultura não podia acontecer, mas Jó é desprovido do Leviatã. Em nome de Jesus, expulse o Leviatã da sua vida. Eu tenho orado para que o Leviatã saia da minha vida. O orgulho, o falso entendimento de integridade, de sabedoria. Nós precisamos entender que Deus é soberano sobre todas as coisas. Preciso finalizar essa aula, mas vem comigo, a gente vai ter um vídeo da sinopse desse livro, onde eu vou apresentar alguns materiais e vai ser tremendo. No próximo episódio a gente volta lá para Gênesis. Em nome de Jesus, deixa eu te abençoar, que o Senhor Deus Pai te proteja e te guarde, onde precisares aprender o vosso pé, não somente a ti, mas aos teus, que o Senhor te dê saúde, brinde a tua saúde e te dê prosperidade, não somente a ti, mas aos teus. Deus te abençoe.